Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Letícia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como dar um pontapé inicial na sua pesquisa. Para isso, nós vamos falar sobre o uso das bases de dados disponíveis na área da saúde, certo? Inicialmente, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, tá? Meu nome completo é Letícia de Almeida Nogueira e Moura. Sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Goiás. Estou ali dentro da universidade já tem quase 10 anos, né? Iniciei a graduação em 2012, terminei em 2017. Nesse mesmo ano de 2017, eu comecei a residência pelo HCUFG também, na área de concentração materno-infantil. Terminei a residência em 2019, dei um tempinho de uns 4 meses e depois entrei no mestrado acadêmico pela Faculdade de Medicina, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e estou concluindo este ano. Além disso, né, desde 2019, eu estou trabalhando também como nutricionista clínica. Atualmente, eu trabalho na UTI pediátrica e na clínica pediátrica do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Eu espero contribuir com vocês hoje com as informações que eu tenho aqui para compartilhar. Caso fique alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail. No final da apresentação tem o meu contato. Combinado? Então vamos começar. Inicialmente, né, para toda pesquisa, nós temos que o principal ponto é qual que é a pergunta da pesquisa, certo? Nós temos que ter, antes de iniciar nossa busca na literatura, nós temos que ter pelo menos uma ideia de qual que vai ser a pergunta da nossa pesquisa, certo? Para que isso possa nos direcionar na busca e que nós consigamos fazer uma busca mais aprofundada sobre o assunto. Uma dica que eu tenho para vocês é organizar essa busca. Como que nós podemos organizar a busca? Nós podemos organizar a partir da nossa pergunta. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pergunta que a gente tem a ideia, né, da pesquisa, e a gente vai dividir ela em alguns blocos para a gente poder direcionar essa busca. Então, o que eu preciso saber? Qual que é a minha população do estudo? Qual que é a intervenção ou a exposição ao qual eu estou submetendo a população do meu estudo? E qual que é o desfecho que eu estou observando, né, a partir dessa intervenção, certo? Então, por exemplo, vou compartilhar aqui com vocês a pergunta do meu mestrado, né? Eu investiguei qual que é o impacto da obesidade na mortalidade de idosos. Então, qual que é a população do meu estudo? Os idosos. Qual que é a intervenção ou a exposição? Sendo um estudo de coorte, a exposição foi a obesidade. E qual que é o desfecho? A mortalidade. Estou observando o impacto da obesidade na mortalidade de idosos. Ficou claro? Qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail, que aí a gente vai conversando. A partir dessa pergunta e dessa divisão, nós temos também a possibilidade de criar palavras-chave. Só que uma coisa que é muito importante, a gente não cria a palavra-chave da nossa cabeça. A gente tem estratégias, meios e ferramentas para pesquisar a palavra-chave, tá certo? E a palavra-chave nada mais é do que uma ferramenta que vai ajudar a localizar os artigos que são relevantes dentro daquele tema, certo? Como que a gente vai fazer para achar essa palavra-chave? Nós temos dentro da Biblioteca Virtual Saúde a parte dos DECs, né? Descritores em Saúde.
Descritores em ciências da saúde, perdão. Esses DECs, eles são as nossas palavras-chave, certo? Aqui eu estou trazendo para vocês como que a gente vai fazer. Eu digitei no campo de busca a palavra obesidade. Sendo uma palavra-chave, ela apareceu para mim no sentido da definição dessa palavra, qual que é o sinônimo dessa palavra, quais são as categorias relacionadas com essa palavra, né? E também a gente vai ter essa palavra nos 3 idiomas, no português, no espanhol e no inglês. Então, o uso dessa ferramenta, os descritores em ciências da saúde, né, da Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, é super importante para estar direcionando a nossa pesquisa. A partir do momento que eu descubro as palavras-chave, né, eu vou conseguir fazer uma busca bem mais direcionada no assunto que eu desejo. Qual que é a dica que eu tenho para vocês aqui dentro dos descritores em ciências da saúde? Eu vou pegar aqui qual que é a minha população, vou descobrir palavras-chave no DEX que correspondam à minha população do estudo e vou separar. Vou também descobrir lá no DEX quais são as palavras-chave que são equivalentes àquela intervenção ou àquela exposição a qual os participantes da minha pesquisa estão sendo expostos. E vou deixar separado também. Vou procurar também no DEX quais são as palavras-chave que equivalem àquele desfecho que eu estou observando. Então, nós temos que essas palavras-chave também serão separadinhas. Eu vou já falar por que é importante vocês pesquisarem de formas separadas e deixar separadinho no cantinho para vocês fazerem a busca depois. Então, vamos lá. Quais são as bases de dados, né, que a gente tem na área da saúde? São múltiplas as bases de dados. Hoje nós vamos conversar principalmente sobre 3, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, a Cielo e o PubMed. Existem várias outras bases de saúde também, tá? Estamos trazendo essas principais para vocês porque são as mais conhecidas, as mais faladas, né? Mas eu também vou mostrar para vocês como achar várias outras, né? No mesmo lugar que nós vamos encontrar BVS, Cielo e PubMed, também podemos encontrar várias outras e vocês vão poder ter uma amplitude de base de dados para poder aprofundar bastante as buscas. Então, onde nós vamos achar essas bases de dados? Nós temos uma ferramenta extremamente importante e que facilita muito, que dá um direcionamento à nossa pesquisa, que é a plataforma, né, do Periódicos CAPES. Dentro do Periódicos CAPES, nós temos uma forma de acesso que é esse acesso CAF, né? Que ele nos permite entrar dentro dos periódicos como se a gente estivesse dentro da universidade. Legal, não é? Vocês já viram que dentro da universidade a gente consegue acessar aqueles artigos que são pagos, né? Que são de revistas com um fator de impacto melhor e que acabam sendo revistas que cobram pelos artigos, né? Então, dentro da universidade, a gente consegue fazer o acesso porque a universidade paga pela gente. Então, a gente acessando através do Periódicos CAPES, a gente tá como se a gente estivesse dentro da universidade, certo? Eu vou mostrar como que isso funciona. Vocês vão primeiramente clicar no acesso CAF. Clicando em cima do acesso CAF, vai aparecer para vocês
essa partezinha aqui, acesso remoto via CAF. Dentro do acesso remoto CAF, vocês vão selecionar a instituição de ensino de vocês, tá? A UFG, eu selecionei UFG porque é a instituição a qual eu tenho um vínculo, mas dentro do CAF tem todas as universidades federais, tá? Então, você selecionando a sua instituição de ensino, você vai conseguir, vai ser direcionado, né, para uma parte onde você vai fazer o login. O seu login vai ser através, né, do login que você tem na instituição. Então, acessando através da Universidade Federal de Goiás, você vai usar o seu login único, né, o mesmo que você usa no SIGA, você vai estar usando aqui. E sua senha também, a mesma que você usa lá, você vai estar usando aqui. Aí você vai ver que o acesso que estava livre, ele vai ficar acesso por Universidade Federal de Goiás. Ou se você estiver acessando por outra instituição, vai aparecer aqui em cima também, acesso por Universidade de Brasília, acesso por Universidade Fluminense, todo tipo de Universidade Federal, né, vai estar aparecendo aqui conforme o login que você fizer o acesso, certo? Fizemos o login no Periódicos CAPES, qual que é a próxima etapa? A gente vai acessar no Buscar Base. O Buscar Base, ele está aqui no nosso índice de opções, certo? Que destacadinho com a seta roxa e o quadrinho rosa. Clique em Buscar Base. Lá em Buscar Base, como que vai estar para vocês? Vai ter as opções de vocês escolherem por área, vai ter a opção de vocês escolherem por letra da revista, certo? Eu selecionei lá por letra, coloquei letra B. E aí lá na letra B apareceu essa série de revistas, entre as quais eu consegui identificar a Biblioteca Virtual em Saúde, que é a nossa primeira base de dados que nós vamos conversar. Clicando em cima do nome Biblioteca Virtual em Saúde, nós vamos ser direcionados para essa página, certo? Tudo isso vocês saibam que vocês estão sendo direcionados como se vocês estivessem dentro da universidade. Então, assim, aqueles artigos que forem pagos, né? Bases de dados que são pagas também, vocês não vão precisar preocupar com isso através desse acesso, certo? Quando a gente entra dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, a gente tem a opção de fazer uma pesquisa simples e a gente tem a opção de fazer uma pesquisa avançada. Eu recomendo que sempre, né, quando a gente vai fazer uma pesquisa que precisa de aprofundamento, eu recomendo que a gente sempre use a opção de pesquisa avançada. Você pode usar pesquisa simples em casos mais rápidos, né? Que você quer dar só uma olhada geral sobre algum assunto, mas sendo uma pesquisa mais direcionada, eu recomendo mesmo essa pesquisa avançada. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Dentro da pesquisa avançada, nós vamos conseguir fazer combinações daquelas palavras-chave que nós encontramos anteriormente, lá no Dex. Se vocês se lembram disso, que a gente pesquisou lá, as palavras-chave correspondentes à população do nosso estudo, palavras-chave correspondentes à intervenção ou exposição e palavras-chave também correspondentes ao nosso desfecho, certo? Aqui vocês podem ver que a gente tem a busca avançada da Biblioteca Virtual em Saúde. Então, no primeiro quadrinho, eu coloquei a palavra obesidade. Vocês podem ver que aqui do lado nós temos as ligações, os conectivos que nós vamos estar usando para fazer as buscas e combinar as palavras-chave, certo?
E do outro lado, nós temos um índice que nós podemos escolher a amplitude que a gente quer essa busca. Ou seja, se eu quero que a palavra obesidade apareça somente no título, se eu quero que a palavra obesidade apareça somente entre os descritores, se eu quero que a palavra obesidade seja o assunto geral, certo? Que ela esteja no resumo daquele artigo. Eu costumo colocar essa primeira opção, título, resumo e assunto. Por quê? Pode ser que um artigo seja sobre obesidade, né? Mas que não tenha ali a palavra obesidade no título. Pode ser que ele use outra palavra que seja sinônimo de obesidade, adiposidade, por exemplo, e coloque ali no título, e aí se eu colocar que eu quero a obesidade somente no título, eu já vou estar perdendo aquele artigo. Por isso que eu recomendo usar esse primeiro filtrozinho, né, de que a palavra-chave esteja no título, no resumo ou no assunto, certo? Voltando aqui nos conectivos, nós temos 3 opções de conectivos, né? And, or, and not. Então, assim, quando que a gente vai usar cada um deles? A gente vai usar and quando a gente quer uma palavra-chave e necessariamente a outra palavra-chave também. Quando que a gente vai usar or? Quando a gente quiser uma palavra-chave ou outra palavra-chave, certo? And not é uma palavra-chave, um conector, né, na verdade, que eu raramente uso, mas é quando você não quer de jeito nenhum colocar que apareça uma daquelas palavras-chave, certo? Você quer diferenciar uma coisa da outra, certo? Eu recomendo que vocês usem and entre os grupos de palavra-chave, ou seja, vocês vão encontrar, né, aquele grupinho de palavras-chave para definir a população do estudo. E vocês vão encontrar aquele grupinho de palavras-chave de intervenção e exposição. Então, entre o grupinho de palavras-chave da população e o grupinho de palavras-chave da intervenção, vocês vão colocar and. E dentro do próprio grupinho, né? O grupinho da palavra-chave de população. Entre uma palavra-chave e outra, a gente vai usar or. Por que não and? Porque se a gente colocar and, eu estou falando que eu quero, por exemplo, obesidade e eu também quero necessariamente obesidade visceral, por exemplo. Mas se eu coloco or, eu vou estar buscando aqueles que tenham ou obesidade ou obesidade visceral. Vocês vão ver que quando a gente usa and entre uma palavra-chave e outra do mesmo grupo, a gente vai restringir muito a nossa busca. E quando a gente usa or entre as palavras-chave do mesmo grupo, a gente vai estar ampliando muito as nossas buscas, certo? E por que eu vou usar and entre uma palavra-chave de um grupo específico e as palavras-chave do outro grupo específico? Porque eu quero unir esses dois blocos, certo? Então, nesse caso, entre os blocos diferentes, a gente precisa usar and e não or. Se não, se a gente usa or, vai aparecer para vocês artigos, às vezes, nesse caso que eu dei o exemplo, vai aparecer artigos somente sobre obesidade, outros artigos somente sobre idosos e não sobre obesidade em idosos, certo? Aqui eu estou trazendo essa explicação, né, mais detalhadinha, mais escrita para vocês. Então, vamos fazer uma revisãozinha.
Aqui nós temos a busca avançada da biblioteca virtual em saúde. Podem observar que no primeiro quadro, né, eu estou trazendo aqui um exemplo diferente, estou trazendo um exemplo já sobre gestação. No primeiro quadrinho, eu coloquei a minha população, coloquei que eu estou querendo saber sobre gestantes de risco. No segundo quadrinho, eu estou colocando a exposição, né? Eu quero saber sobre gestantes de risco que tiveram diabetes. E o desfecho que eu estou observando, que no caso eu coloquei mortalidade. Vocês podem ver do lado que eu estou colocando entre os grupos diferentes das minhas palavras-chave, certo? Aqui eu coloquei só uma palavra-chave para cada especificação da minha pergunta. Uma palavra-chave para minha população, uma palavra-chave para minha exposição e uma palavra-chave para o meu desfecho. Mas nós podemos colocar várias palavras-chave, tá bom? E se eu for colocar várias palavras-chave em cada um desses, eu vou usar aquele conectivo OR, certo? Então, aqui, né, voltando aqui um pouquinho, você preencheu sobre a sua população, sobre a sua exposição e sobre o seu desfecho. Então, você vai clicar lá em pesquisar e lá na BVS, sobre esse assunto, eu consegui um resultado, né, de 70 artigos, como podem ver aqui, grifadinho em rosa, certo? Aqui do lado, nós vamos ter opções de aplicar filtros, nós temos opções de saber em quais outras bases de dados, né, esses artigos estão disponíveis, tá? Porque assim, gente, a BVS, o nome dela diz, né? Ela é uma biblioteca. Então, dentro dessa biblioteca, tem várias bases de dados, tá? Então, assim, a gente pode acessar através da BVS várias bases de dados, ok? Certo? Por isso que ela é interessante. Mas vocês vão ver também que essa mesma pesquisa, se ela fosse realizada em outra base de dados internacional, né, ela já teria uma amplitude maior da quantidade de artigos, certo? Então, vamos partir agora para a PubMed. A PubMed também é uma base de dados que a gente consegue acessar através do periódicos CAPES. Isso é ótimo, tá certo? Principalmente porque que isso é bom. A gente consegue acessar a PubMed sem ser através do periódicos CAPES? Conseguimos. É só colocar no Google PubMed, tá tudo certo, você consegue entrar. Primeiro link que aparecer lá, você pode acessar. O problema disso é porque você pode fazer uma busca perfeita ali na PubMed, né? Por esse módulo, entrando no Google, depois você monta ali sua busca na opção de busca avançada. Mas aqueles artigos que vão aparecer para você, alguns você vai conseguir acessar tranquilamente, porque eles são de acesso aberto, mas outros artigos você vai ter dificuldade de acessar. Isso porque tem aquela questão das revistas que cobram para você acessar os artigos dela, né? Então, lembra que lá no início eu falei que entrando pelo periódicos CAPES é como se você estivesse entrando de dentro da universidade, você está na sua casa, mas é como se você estivesse lá dentro da universidade. Então, esses artigos que são pagos, você vai conseguir acessar sem nenhum problema. Então, vamos lá. Dentro do periódicos CAPES, clicou em PubMed, você vai ser direcionado para essa página. O que é essa página, né? Essa página aqui, dentro dela nós temos várias opções, certo? Aqui ainda não é o PubMed em si,
tá? Aqui a gente tem várias opções. Inicialmente, eu sugiro para vocês, né, virem nesse índicezinho de opções e selecionarem o tópico Mesh. O que são esse Mesh? Esse Mesh é uma página que nos permite encontrar palavras-chave direcionadas para uso específico dentro da PubMed, certo? Por que isso é importante? Porque, às vezes, a palavra-chave que apareceu ali na BVS pra gente, dentro dos decks, quando a gente joga ela dessa mesma forma aqui na PubMed, dá alguns erros, né? Você não consegue ter uma amplitude de artigos da forma como você poderia ter, certo? Mesmo utilizando a versão em inglês. Porque às vezes aquela palavra-chave de lá não corresponde às palavras-chave específicas da PubMed. Aqui então você vai buscar as palavras-chave que correspondem à sua população, à sua intervenção, à sua exposição e ao seu desfecho. E você vai fazer a mesma coisa como eu expliquei lá na parte da BVS. Você vai separar os grupinhos das palavras-chave para a gente poder utilizar esses grupinhos separadamente na busca avançada. Depois que você encontrou todas as suas palavras-chave no Mesh, você vai voltar para aquela partezinha inicial, tá? E você vai naquele índice procurar PubMed. Você clicando em PubMed, você vai ser direcionado para essa página do primeiro quadrinho aqui, ó, pubmed.gov, certo? Aqui sim, aqui é a PubMed, nós vamos poder fazer buscas dentro da parte de busca simples ou avançada. Como eu já falei anteriormente, eu recomendo que a gente sempre busque dentro da parte de buscas avançadas. Então, como que vai ser essa busca aqui? Clicou em busca avançada, nós vamos ter essa páginazinha aqui, ó, segue a setinha roxa, nós temos a página que vai aparecer para vocês em busca avançada. Dentro dessa página, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionando dentro dessa caixinha aqui que vocês estão vendo logo abaixo, as nossas palavras-chave. Eu sugiro fortemente que vocês montem um grupo de palavras-chave. Então, inicialmente, nessa caixinha, nós vamos colocar todas as palavras-chave referentes à nossa população do estudo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui, né, primeiramente, a palavra-chave, clica aqui para adicionar. Quando você clicar em adicionar, vai te dar 3 opções também, tá? Aqui vai te dar a opção and, or ou not, certo? Se você quer estar montando as palavras-chave de um mesmo grupo, como eu falei antes, né? A gente vai clicar em or, tá? Para dar aquela amplitude na nossa busca, certo? Então, coloquei aqui a primeira palavra-chave, vou colocar a segunda, entre elas vou estar utilizando o conector OR, certo? Aqui vocês podem ver no segundo quadrinho que ficou a primeira palavra-chave, pregnancy or pregnant woman, certo? Sempre utilizando a opção de conectar com OR. Então, eu vou montar aqui cada grupinho. Quando eu monto cada grupinho desses, eu vou vir aqui em buscas, search. Do ladinho de search tem a setinha para baixo. Vocês vão clicar nessa setinha para baixo e vai aparecer uma opção de adicionar na história, certo? Eu recomendo que vocês cliquem em adicionar na história para vocês gravarem aquela busca e vocês poderem juntar
esses blocos de palavras-chave depois, certo? Então, aqui, nessa caixinha de cima, formei a palavra-chave da minha população, adicionei na história e ela veio para cá, ó, hashtag 1 tem as minhas palavras-chave da minha população do estudo. Depois eu vim aqui na caixinha e coloquei as palavras-chave da minha exposição, certo? Ou da minha intervenção. Fui colocando OR entre elas, certo? Adicionei aqui na história, ela apareceu aqui para mim, hashtag 2, certo? Depois aqui na minha caixinha também coloquei as palavras-chave do meu desfecho e adicionei na história e ela apareceu aqui para mim como hashtag 3, certo? E aí, como que eu vou fazer para juntar essas buscas? Eu vou colocar elas de volta dentro da caixinha. Então, eu vou clicar aqui. Aqui eu tenho hashtag 1 da minha população. Tá vendo as ações? Actions aqui. 3 pontinhos, você vai clicar adicionar, tá bom? Vocês vão adicionar. Aí ela vai voltar para nossa caixinha, certo? Aí eu vou vir aqui no 2 e vou fazer a mesma ação. Eu vou adicionar ela de volta na caixinha. E quando eu for adicionar o 2, eu vou colocar o conectivo AND, certo? E quando eu for adicionar o 3, né, que são as minhas palavras-chave que estão ali sobre o meu desfecho, eu também vou colocar AND, ok? Então, como que vai ficar a minha caixinha aqui? Vai ficar, tá vendo? Ó, aqui embaixo, segue a setinha roxa. Primeiro nós temos as palavras-chave relacionadas à minha população, com OR conectando elas. Aqui eu tenho AND, conectivo AND, e tenho aqui as palavras-chave da minha exposição, com OR conectando elas. Vou ter AND novamente, para só então ter as palavras-chave do meu desfecho, usando OR entre elas. Certo, gente? Assim vocês vão ter uma busca mais organizada e mais direcionada também, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês verem como que é esse refinamento da busca, certo? Aqui eu tenho o número de resultados de busca. Quando eu pesquisei somente sobre a população do meu estudo, olha o tanto de artigos que apareceu, mais de 1 milhão de artigos, certo? Quando eu pesquisei sobre diabetes gestacional, apareceram muitos artigos também, apareceram 26 mil artigos. Quando pesquisei sobre mortalidade, então, mais de 1 milhão também. Mas, a partir do momento que eu uni essas buscas, utilizando o conectivo AND, eu tive uma redução drástica, importantíssima nessa quantidade de artigos. Ela veio para 2.000 artigos, certo? Letícia, 2.000 artigos são muitos artigos. São. Realmente eu concordo com você, 2.000 artigos são muitos artigos. Mas, a não ser que você queira fazer uma revisão sistemática, você não vai precisar ler todos eles, né? E, além disso, né, a gente tem formas ainda de refinar um pouco mais essa pesquisa, tá bom? Então, aqui, você clicando em cima do número de resultado, né, no caso eu cliquei em cima de 2005 resultados, saiu nessa página aqui, né, específica do PubMed, onde ele traz todos esses artigos, tá? Para fazer a leitura ou exportação, tá bom? Eu falei para vocês que ainda tem a opção de refinar mais, né, essa busca. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso através do uso e aplicação dos filtros, tá bom? Aqui, seguindo a setinha roxa, vocês vão ver os filtros disponíveis na PubMed. Dentro desses filtros, vocês conseguem selecionar o ano,
de publicação, tá bom? Vocês podem ver aqui, ele traz até um gráficozinho, demonstrando ali, ó, que a gente teve um aumento expressivo da publicação de artigos nos últimos 20 anos, né? Então, vocês podem estar selecionando ali os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, né? Que a gente sabe que para a gente fazer um referencial teórico, né, é legal que os artigos sejam dos últimos 5 anos, tá bom? A gente teria que ler tudo no caso se fosse realizar uma revisão sistemática, mas não sendo com esse propósito, né, a gente pode estar selecionando ali os últimos 5 anos, que tá ótimo. Além disso, o PubMed também disponibiliza para a gente vários outros tipos de filtros, né? A gente consegue especificar a linguagem, a gente consegue especificar a idade, a gente consegue especificar o jornal que a gente quer também, tá certo? Quais são os tipos de estudo, se eu quero estudar somente revisões temáticas, se eu quero apenas ensaios clínicos, né? Se eu quero apenas revisões, ou se eu quero tudo, tá bom? Então, a PubMed tem vários filtros legais que dá pra gente direcionar mais essa pesquisa, certo? Então, aqui finalizamos PubMed e vamos passar para as buscas na Cielo. Para a gente entrar na Cielo, como que a gente vai fazer? Volta lá no Periódicos CAPES. Lá no Periódicos CAPES, vai lá em Buscar Base e dentro de Buscar Base, coloca a letrinha S, tá? Dentro da letrinha S, vocês vão ver que Cielo, existem vários cielos, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Clica nesse cielo.org, tem a bandeirinha do Brasil ali do lado, certo? Que aí vocês vão conseguir entrar na nossa Cielo. Cielo também tem a opção de busca simples quanto a opção de busca avançada. Então, fazer a busca avançada te garante, né, uma maior amplitude de artigos e um maior aprofundamento também da sua pesquisa. Quando você clicar em busca avançada, se ela é diferente. Ela não vai te dar uma página específica para você fazer sua busca avançada. Ela vai te direcionar a uma página onde já tem todos os artigos, né, onde você consegue fazer uma leitura de todos os artigos que a Cielo tem ali disponíveis, né? E ali, na parte inicial da página, você vai ter a barrinha de busca. E naquela barrinha de busca, abaixo dela, você tem a opção adicionar outro campo, certo? Então, o que eu recomendo? Você, em cada uma das linhas, você vai colocar as palavras-chave específicas, né, para aquele direcionamento. Então, uma linha para a população do estudo, outra linha para intervenção ou exposição, outra linha para o desfecho. Vai ali adicionando, adicionar outro campo, adicionar outro campo. Entre as palavras-chave do mesmo grupo, vamos continuar utilizando OR e entre as palavras-chave de grupos diferentes, vamos continuar utilizando AND, certo? Adicionou ali uma linha para a população, colocou AND, outra linha ali para sua exposição e intervenção, colocou AND, e adicionou outra linha para o seu desfecho, você vai clicar ali do ladinho em buscar. Quando você clica em buscar, ele já vai fazer um refinamento das buscas para achar aquilo que você está precisando, certo? Então, utilizando essas palavras-chave, o que eu consegui? Eu consegui um resultado de 19 artigos, tá? Então, para vocês verem a diferença, né?
de uma base de dados internacional para uma base de dados nacional, né? Lá na PubMed, utilizando essas mesmas palavras-chave, nós conseguimos 2.005 artigos. Aqui na Cielo, nós conseguimos 19 artigos. Isso significa que a Cielo é ruim? Não, isso não significa que a Cielo é ruim. Isso significa, né, que a gente ainda precisa de muito impulso para a publicação, né? Por isso que a gente tem uma quantidade dramaticamente menor de artigos, certo? Então, a gente, nesse assunto, tá? Então, assim, isso é uma base de dados específica só do Brasil, né? A PubMed é uma base de dados internacional que reúne artigos de todo mundo, né? Então, assim, isso também justifica aí as diferenças em números, certo? Então, finalizando essa parte de Cielo, né, já estamos no finalzinho da nossa aulinha sobre as bases de dados. Eu quero trazer para vocês também, né, que dentro do Periódicos CAPES vocês vão conseguir acessar inúmeras bases de dados dentro da área da saúde, certo? Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão entrar em Periódicos CAPES, vão lá no acesso CAF e vão clicar em buscar base, tá? Quando vocês vão clicar em buscar base, vocês podem ir na busca por título, podem também ir na busca por área do conhecimento, certo? Você vai ali, Ciências da Saúde, tá? Dentro de Ciências da Saúde, tem uma lista, né, de bases de dados dentro da área geral da medicina, especificamente para dermatologia, especificamente para endocrinologia, especificamente para nefrologia, tá? Então, assim, especificamente para nutrição, tem várias bases de dados, né, que são específicas, e vocês podem ir explorando isso também para dar um aprofundamento na busca de vocês. Eu recomendo fortemente que vocês também explorem essas bases de dados que eu trouxe aqui abaixo para vocês, tá? Scopus, Embase e Science Direct, tá bom? Essas três bases, elas são ótimas, tá? Elas vão além, tem muitos artigos que são compartilhados entre PubMed e elas, e existem sim. Mas a gente sabe também que tem artigos que são específicos dessas bases, tá bom? E se vocês fizerem uma rápida pesquisa, vocês vão conseguir também notar que existem as suas diferenças, certo? Então, os Scopus, Embase e Science Direct também temos as bases de dados específicas para a área de interesse de cada um de vocês, certo? A Embase é uma base que recentemente entrou, né, liberada pelo Periódicos CAPES, né, até um ano atrás a gente não conseguia acessar a Embase nem mesmo dentro da universidade, né? E hoje em dia ela já está liberada, foi um ganho muito importante para as nossas pesquisas. Certo, pessoal? Bom, eu agradeço, tá? A todos vocês que estão visualizando essa aula. Espero que vocês tenham conseguido absorver, que eu tenha conseguido ser clara. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, aqui está o meu e-mail, certo? Podem mandar lá, falar: oi Letícia, assisti sua aula, fiquei com dúvida em tal parte, você pode explicar isso? Eu vou explicar com todo prazer para vocês, certinho? Se eu souber. Se eu não souber, eu vou atrás de algo para poder compartilhar com vocês isso, certinho? Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.